O tema da palavra de hoje, irmão, ela toca todos os momentos da nossa história, porque a pressão faz parte de todos eles. Pressão para prosperar, pressão para crescer, pressão para avançar, pressão dos inimigos, mas também de pessoas que te amam. A pressão não é necessariamente algo ruim. A ausência dela faz com que a gente se acomode. Então tem muito mais a ver com como a gente lida com a pressão do que com a pressão em si. Assim como os problemas eles existem para todo mundo. Então uma vida próspera tem muito mais a ver com como eu lido com os problemas do que com o que os problemas são de fato. O salmista, quando diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos e honra ele ungindo a cabeça com óleo e o cálice faz transbordar, ele está deixando claro que para quem caminha com Deus e tem uma firme convicção das promessas, os gigantes deixam de ser problema e eles passam a ser plateia. Para outros, os gigantes foram o fim da história. Eles desistiram quando os gigantes se levantaram, eles sucumbiram quando os gigantes vieram. Então você percebe que é você quem define o que os seus gigantes serão, problema ou plateia. É você que define o que a pressão será, combustível ou final da história. É você que define o que as promessas serão fábulas ou serão norte. Elas vão romantizar a tua jornada de fé ou elas vão nortear os teus passos. É você que define o que Deus é, o centro da construção da tua história, ou algo acessório que você utiliza quando precisa de ajuda. É você que define, irmão, tudo que é importante, se vai ser de fato prioritário ou secundário, se vai ser de fato indispensável ou acessório. E à medida que a gente define aquilo que a gente vai definir também que tipo de vida a gente vai ter. Você define que tipo de vozes você dá acesso, que tipo de pessoas você ouve conselhos, que tipo de lugares você busca a instrução. Você que define os combustíveis da tua jornada, você que define para onde vai. E isso é liberdade. É interessante porque, historicamente, quando os escravos foram libertos no Brasil, nesse período vergonhoso da nossa história em que pessoas eram compradas e vendidas, a história diz que muitos escravos pediram para voltar para os seus senhores porque não sabiam como lidar com a liberdade. Saber lidar com a liberdade é algo importante, irmão, porque não é só sobre ser livre, é sobre se portar como alguém livre. Não, vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso aqui. Não é só sobre ser filho, é sobre se portar como filho. Não é só sobre ter uma promessa, é sobre se portar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Irmão, vamos ser sinceros, não é uma promessa de alguém, é uma promessa de Deus. Você precisa caminhar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Você já ouviu aquela expressão, aquela mulher parece que está com um rei na barriga? Por que essa expressão é usada? Embora haja um sentido negativo, mas a ideia é que alguém que sabe que carrega um príncipe se porta de uma forma diferente. A pergunta que a gente precisa fazer é: como deve se portar alguém que carrega a vida de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega promessas de Deus dentro de si? Como deve se portar alguém que carrega uma esperança viva dentro de si? A gente não tem desculpas, irmão, para dizer que a gente parou por causa da pressão. Todos os discípulos enfrentaram pressão. Alguns foram decapitados, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, inclusive, porque não queriam ser crucificados como o seu mestre foi. O primeiro mártir foi apedrejado, a glória de Deus brilhava sobre a sua face. A igreja foi perseguida desde o princípio. Nero tentou criar uma indisposição social, tacou fogo em um bairro inteiro e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram empalados e foram envolvidos em cera para serem utilizados como luzes para iluminar as cidades à noite. Cristãos foram lançados em covas. Não, a gente não pode usar a pressão como desculpa. A pressão que a gente enfrenta hoje é infinitamente menor do que a pressão que muitos cristãos enfrentaram um dia e enfrentam até hoje na janela 1040, em lugares perseguidos. Então a gente precisa entender que se tem gente que consegue se manter fiel com mais pressão do que o que a gente tem enfrentado, o problema não é a pressão. Faz sentido? O problema é a minha mentalidade, ou a forma como eu enxergo, é a forma como eu lido. Pressão sempre vai existir, guarda isso, irmão. A pressão pode se tornar o teu combustível. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, uma série que eu preguei em Miami. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso aqui em Alphaville, sobre grandeza.
E um dos conselhos de sabedoria que eu dei é: cuidado com quem respeita demais os seus limites. Todo filho mimado teve um pai que respeitou demais os seus limites. Esse é o meu desafio como pai, porque a gente ama tanto, que a gente quer poupá-los de coisas que a gente não foi poupado, mas talvez por isso a gente se tornou quem a gente se tornou. Lembra daquele ditado, aquele provérbio oriental? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Por isso que muitos herdeiros perderam herança, porque eles foram ensinados a ser herdeiros, mas não foram ensinados a serem homens de governo. Então herdaram algo de alguém que governava, mas ninguém ensinou eles a governar. Então, irmão, a pressão, ela é importante. Cuidado com quem respeita demais os seus limites. Cuidado com quem sempre tenta te trazer para um lugar de conforto. A história não é feita em lugares confortáveis. A história do novo nascimento, da redenção, da nova aliança, a história da igreja, a história do evangelho, começa numa manjedoura, termina numa cruz, num lugar emprestado. E o verbo vivo, o Filho de Deus, ele é sepultado no lugar emprestado. Ele enfrenta por 3 dias um período de ausência de vida, até que a voz do seu pai chama ele de volta da morte. Então o que a gente aprende com os evangelhos? O que a gente aprende com Deus? O que a gente aprende com a história de Jesus? É que a pressão sempre fez parte do ministério deles, mas a despeito da pressão, as promessas sempre se cumpriram. Levante suas mãos, declara isso comigo em nome de Jesus. Diga: a despeito da pressão, toda a promessa de Deus, diga, vai se cumprir. Vamos, alguém aqui me ajuda. A pressão pode ser um combustível. Se alguém já entrou no Fla-Flu, no Maracanã, na época em que tinha mais lugares do que tem hoje, você sabe muito bem do que eu estou falando. O Fla-Flu, irmão, é um patrimônio cultural do Brasil. Eu sei, aqui tem Corinthians e Palmeiras, mas nada se compara ao Fla-Flu. Tô brincando, mas é sério. Escreveram músicas sobre, fizeram livros sobre, documentários sobre. Por quê? Porque quando você entrava naquele lugar, uau! Agora pergunta para os jogadores de alto padrão se eles preferiam jogar ali ou se eles preferiam jogar num estádio vazio, sem torcida. A pressão, para quem aprendeu a lidar com ela, não é um problema, começa a se tornar até um combustível. Tem grandes boxeadores, inclusive, alguns campeões mundiais, que deixavam o seu opositor bater um pouco mais, para que isso fizesse com que eles se irassem ainda mais, e eles vinham com tudo em seguida. A pressão, irmão, pode ser um catalisador. A pressão pode ser a melhor coisa que vai acontecer na tua história, porque sem a pressão, a gente abaixa a guarda. Eu aprendi algo com o antigo motorista do meu sogro, já compartilhei isso aqui. Ele é militar, e várias vezes o meu sogro ficava inquieto, ele achava estranho, porque ele ia fazer um atendimento, eu ia no hospital, e quando ele voltava, mesmo estando muito frio, ele deixava a janela aberta, e ele estava quase que tremendo lá dentro, e às vezes com muito calor, ele nunca ligava o ar-condicionado, e meu sogro um dia perguntou: por que você nunca liga o ar, ou por que quando está frio você nunca fecha a janela? Ele falou: porque o desconforto me deixa atento. O desconforto te deixa atento. Porque Deus permite alguns gigantes? Porque os gigantes são passaporte para próximos níveis. Davi está indo entregar queijo para os seus irmãos, encontra o gigante, e agora toda a nação conhece o seu nome. Ele estava fazendo algo trivial, quando o gigante entra na história, ele começa a viver algo extraordinário, fora do comum. Os gigantes tiram a gente desse lugar de normalidade e levam a gente para um lugar de sobrenaturalidade. Eu não sei se isso existe, mas se não existir, foi criado agora, ok? Os gigantes, eles têm esse potencial. Poucas coisas nos ativam tanto quanto uma perseguição, uma crise, um problema. Vamos ser sinceros, alguns dos períodos em que a tua fé mais prosperou foram períodos em que você mais viveu desconforto. Como diz a Kezinha, a fé prospera no desconforto. A viúva viu o óleo escorrer dos céus. Pedro viu os seus pés caminhando sobre as águas. Daniel viu leões jejuando na presença dele, mesmo tendo fome. Mesaque, Sadraque e Abidnego viram fogo aquecido várias vezes mais
não os queimar. Por que que eles viram isso? Não é porque Deus tirou a pressão, é porque Deus estava com eles. A chave para uma vida próspera, para uma vida sobrenatural, para uma vida de milagres, não é a ausência da pressão, é a presença de Deus. Não, vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Uma vida extraordinária, sobrenatural, cercada por milagres, não é uma vida com ausência de pressão, é uma vida marcada pela presença de Deus. Se Deus está presente, algo de Deus vai acontecer, independente de todo o restante que possa estar presente também. Irmão, guarda isso, na equação dos céus é mais ou menos assim. Se você tem problema e não tem Deus, você tem problemas. Se você tem uma doença e não tem Deus, você tem uma doença. Se você tem perseguidores e não tem Deus, você tem uma perseguição. Mas quando Deus entra nessa equação, todo o restante se torna indiferente. Se você tem um problema, mas tem Deus, Deus está com você. Se você tem uma doença, mas tem Deus, Deus está com você. Se você tem uma perseguição, mas tem Deus, Deus está com você. E fundamentalmente, a ideia de que o Deus que pode todas as coisas está comigo deve ser suficiente. A presença de Deus é suficiente. Pastor, mas os inimigos são muitos. Ele continua sendo suficiente. Mas os tempos são difíceis. Ele continua sendo suficiente. Porque qual seria o sentido de Deus ser poderoso quando os tempos são fáceis? Deus não é Deus quando os tempos são bons. Deus é Deus em todo o tempo. Alguém comigo aqui? Que Deus é esse, irmão? Que só faz sentido ser quem é quando as coisas são favoráveis. Ele não precisa de tempos favoráveis. Ele torna momentos de crise em momentos favoráveis. A água começa a brotar no meio de um lugar árido. Em alguns momentos o povo tinha que tocar para que a água saísse, em outros apenas falavam com a rocha para que ela obedecesse. Irmão, que Deus é esse que cria oásis em meio a períodos de seca, que mantém folhas verdes mesmo em períodos de caos? Que Deus é esse que faz você prosperar independente das circunstâncias? Que Deus é esse que faz a gente ter paz, mesmo que ande por um vale de sombra e morte? Que Deus é esse que nos dá proteção, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita? Irmão, é o Deus que a gente serve, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. E se Ele está com você, a pressão não é mais um problema, a pressão se tornou agora um combustível. Você precisa entender que o inferno está tentando parar você. Isso não é uma má notícia. O problema seria se o inferno estivesse tentando patrocinar você. Se o seu projeto é patrocinado pelo inferno, sim, você tem um problema. Mas se o projeto que Deus te deu tem sido retaliado pelo inferno, não, você não tem um problema. Você está no lugar que você deveria estar. Deus é quem te move, Deus te sustenta, Deus te guarda. E o inferno, irmão, manda ele reclamar com quem te chamou. Irmão, quem te chamou te sustenta. Quem te prometeu te garante. Alguém comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Vamos colocar alguns pingos nos is. O inferno contra você, tá tudo bem, nada mudou. O inferno a favor de você, uau, você precisa de Jesus urgente. Quando o seu maior opositor te apoia, você tem um grande problema. Agora, quando o seu maior opositor te odeia, nada mudou, nada de novo. O inferno odeia você, o inferno odeia suas promessas, o inferno odeia sua família. E está tudo bem, porque Deus ama você. Deus te deu promessas, Deus sustenta a tua família. Você já deve ter ouvido aquele ditado que o problema não é o que falam de mim, mas quem fala de mim. Então a questão, irmão, você tem que entender, não é se odeiam as tuas promessas ou se tem tentado parar você. A questão é quem tem tentado parar você. É o inferno? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Seremos opositores até o fim. A pressão sempre vai te envolver. A pressão, eu preciso voltar para esse lugar. Eu sinto que é o ponto de equilíbrio dessa mensagem. A pressão, ela pode ser uma coisa boa. Todo campeão olímpico enfrentou pressão. Todo iconoclasta enfrentou pressão. Todo homem que criou um mercado que não existia enfrentou pressão. Eu vou usar até alguns que não são homens de Deus necessariamente, mas que fizeram história. Quando Steve Jobs disse que criaria um celular que não utilizaria um teclado analógico, todo o mercado achou que ele estava louco.
Inclusive foi um dos motivos da Nokia ter perdido liderança de mercado e ter perdido participação global, como perdeu. Existia um tempo em que a Nokia era uma das empresas mais exponenciais do mercado, mas ela achou ridícula a ideia de não utilizar teclados analógicos. O que acontece? Alguém que enfrentou pressão do mercado, pressão dos especialistas, pressão da crítica, criou um segmento que não existia. E hoje é difícil imaginar algo diferente do que aquilo que ele estabeleceu, porque é assim no início. Todo visionário, todo homem que está debaixo de uma visão, todo homem que está construindo algo que Deus pediu para construir, toda pessoa que está fazendo algo que é fora da curva, fora do comum, ele enfrenta pressão. E é nesse lugar que muita gente sucumbe, porque para buscar a aprovação, ao invés de se mover debaixo de uma visão. Irmão, se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te para. Se você está esperando pessoas torcerem por você, você sempre vai ter uma boa desculpa para dizer por que parou. Não me veem, não me enxergam, não acreditam, não confiam, não investem. Não, irmão, Deus te viu, Deus te enxergou, Deus investiu em você, Deus prometeu algo para você, Deus confiou em você. Então não depende mais do lugar, não depende nem da tua liderança. Pastor, mas o meu líder de GC não me enxerga. Irmão, quem chamou o seu líder de GC para estar onde ele está foi o Deus que te chamou para viver o que ele chamou. Então para de esperar que homens te vejam quando o próprio Deus já te viu. É só questão de tempo. Se você permanecer e não duvidar, se você avançar e não recuar, vai se cumprir o que Deus disse que aconteceria. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Aleluia. Pressão é algo bom. Eu confesso que alguns dos momentos de menor frutificação da minha vida e menor performance do meu ministério são momentos de menor pressão. Eu percebi há um mês atrás uma onda de pressão voltando. Num primeiro momento eu falei, Deus, eu já estava vencido isso de novo. E Deus sussurrou, eu quero te levar a novos níveis, a pressão vai te levar até lá. Sou eu quem permito. Seus oponentes te mantêm atento, a tua guarda nunca baixa. Seus oponentes te mantêm focados, você sabe que tem alguém que só está esperando um deslize seu para engolir você vivo. Seus oponentes odeiam o que você carrega, odeiam a unção que você recebeu, odeiam a visão que você se move. Então qual é a melhor forma de você dar uma resposta para tudo que se levanta contra você? Prosperando debaixo de uma palavra de Deus. Lembra de Paulo? A Bíblia diz que Paulo está numa ilha, estava frio, ele está pegando lenha e graveto para colocar na fogueira. Então, de repente, ele pega uma serpente, a serpente pica a mão de Paulo. Ele tinha acabado de enfrentar um naufrágio. Então, o povo da ilha olha para aquele contexto, eles falam, uau, esse homem é amaldiçoado. Por quê, pastor? A lógica é simples. Os deuses tentaram matá-lo através de uma tempestade. Não conseguiram, agora estão tentando matá-lo através de uma serpente. Esse homem é amaldiçoado. Mas a Bíblia diz que passa o tempo, e eles achavam que Paulo iria inchar e morrer. Paulo não inchou e nem morreu. E aí a opinião da multidão muda. Agora eles dizem, uau, esse homem é abençoado. Por quê? Porque nem a tempestade matou ele, nem o veneno de uma serpente. Ele é diferente. A mesma multidão que te critica quando as retaliações vêm, ela vai contar os seus testemunhos, se você permanecer e não desistir. Agora não só isso. A multidão não só conta histórias. A multidão, ela quer usufruir do testemunho que você carrega. A Bíblia diz que depois então que Paulo permanece, aqueles homens começam a dizer, uau, esse homem ele é poderoso. E aí começam a trazer todos os homens doentes da ilha para que Paulo orasse por eles. Inclusive o homem mais poderoso daquele lugar estava com seu pai doente, traz para que Paulo ore. E aí tem uma chave na Bíblia que eu amo, quando a Bíblia diz que Paulo então, impondo as mãos sobre os enfermos. Guarda isso, irmão. A mesma mão que foi ferida minutos antes, minutos depois, está ministrando cura. Você lembra de Paulo colocando a mão sobre os gravetos? Você precisa lembrar que Paulo também colocou a mão sobre os enfermos. O problema é que tem muita gente que quando coloca a mão sobre um graveto, e é só uma analogia, e é picado, olha para a multidão e ouve as suas críticas e desiste. Mas se você não se mover pela opinião dos outros, a mesma mão que foi ferida um dia vai ser canal de cura no dia seguinte. Não, alguém vai pegar isso daqui. Nos lugares que o inferno tentou te parar, é nesse lugar que Deus vai usar você. Toda ferida fechada se torna um ministério aberto.
Então, como Deus entrega novas patentes àqueles que Ele chamou? Quando você enfrenta novas batalhas. Toda hora que você foi testado, você é aprovado. Toda hora que você foi testado, você é promovido. Onde fazemos bons marinheiros em meio a grandes tempestades? Onde fazemos grandes homens de Deus? Em meio a campos de batalha. E os campos de batalha, irmão, como já diria Joyce Meyer, eles não são só campos de batalha naturais. Existem campos de batalha na mente. Sua mente todos os dias tem sido bombardeada para você esquecer do que Deus te disse e colocar a sua atenção naquilo que os outros dizem. Para você tirar os seus olhos daquilo que a promessa aponta e você começar a buscar sinais em meio às circunstâncias ao teu redor. Irmão, a gente tem que escolher se a gente vai se mover por como as coisas estão ou se a gente vai se mover por uma palavra que Deus nos deu. Os tempos são difíceis, Deus continua sendo bom. Os tempos são maus, Deus continua sendo bom. Os meus inimigos querem me parar, Deus continua sendo bom. A questão não é como as coisas estão, a questão é Deus continua sendo bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor. Vamos, igreja, declara com autoridade. Então é sobre esse tipo de resiliência que a fé nos convida a ter. É como se a gente não ouvisse o que está sendo falado lá fora, porque existe uma voz falando bem alto dentro de você. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, eu tenho promessas de vida eterna para você. Não olha para a direita e nem para a esquerda, continua olhando para mim. Eu sou o autor e consumador da tua fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim tudo subsiste, tudo que você precisa de um toque meu. Eu satisfaço você, eu preencho todo vazio, eu cesso toda dor, eu cesso toda tempestade. Eu sou aquele que o vento e o mar obedecem. Alguém está comigo aqui? Diga eu creio. Diga que para suportar a pressão, eu preciso de mais de Deus. Irmão, você não precisa de menos pressão, você precisa de mais de Deus. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais presença. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais autoridade. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais lugar secreto. Você não precisa de menos pressão, não. Você precisa de mais profundidade na palavra. Você não precisa de menos pressão, você precisa de mais palavra revelada. É interessante que normalmente a nossa mente pede para que a pressão diminua, quando a mentalidade do céu pede para que as realidades dos céus aumentem. A oração do Pai Nosso é pautada nisso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a despeito das realidades que me cercam, eu preciso trazer à existência as realidades dos céus, para que elas me movam. Não há falta no céu, não vai ter falta na minha casa também. Não há crise no céu, eu não aceito crise na minha mentalidade também. Não há escassez no céu, eu não aceito escassez na minha despensa também. Não há doenças nos céus, eu não aceito doenças na minha casa também. Irmão, alguém crê que Deus é suficiente aqui? Diga eu creio. Diga com autoridade, diga eu creio que o meu Deus supre toda falta. Diga, tudo que falta em mim escorre dele. Por isso hoje eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga, a despeito das pressões, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, avançaremos em fé, romperemos em fé, prosperaremos no dia mau. Diga, andaremos sobre as águas e viveremos ainda esse ano o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia.